Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, pessoal, vamos dar continuidade à nossa aula. Lembrando que, só para entrar um pouco nesse assunto, que é a seção de Napoleão Bonaparte, lá na página 83. Vamos lá, a gente vai recapitular um pouco. Foi que na nossa última aula a gente viu que os jacobinos estavam no poder, só que a forma autoritária que eles vinham conduzir a França naquele momento revolucionário, fez com que o próprio partido lá, os jacobinos, fosse indo contra aquele líder, Robespierre. E chegou a determinado ponto que os líderes, Robespierre e os seus próximos, foram guilhotinados. E a França passava por um novo problema, né, em busca de um novo líder. Aí que surge a figura de Napoleão Bonaparte. Lá na página 79, que foi da nossa última aula, ele vai falar assim sobre a ideia que aqui os líderes da época viam de Napoleão Bonaparte, que era, logo após o golpe de 18 de maio, lá no ano de 1799, o golpe logo recebeu amplo apoio da alta burguesia e dos camponeses. Para a burguesia, o general representava a preservação da ordem. Para os camponeses, a certeza de que o antigo regime e as taxas feudais não seriam estabelecidas. Ou seja, com esse golpe, eles colocaram grande expectativa no governo de Napoleão Bonaparte. E esse general que eu acabei de me referir é então o Napoleão. Na página 83, que vai começar de fato a nossa aula de hoje, a gente vai conhecer aqui um pouco sobre Napoleão, sobre a ascensão dele ao poder, que foi consequência direta da crise ocorrida na França no final do século XVIII, né? A crise em especial dos jacobinos. Naquele momento havia a busca por regime de liberdade política e igualdade de direitos. Coube a Napoleão a tarefa de consolidar internamente e difundir externamente algumas das principais conquistas da Revolução Francesa. Como a gente bem sabe, vem estudando, que é entre 1789 a 1799. Napoleão Bonaparte nasceu no ano de 1769 e faleceu no ano de 1821. Foi um militar, líder político e imperador dos franceses. Ele instituiu o Império Napoleônico e conquistou um vasto território para a França. A expansão territorial da era napoleônica teve como objetivo o fortalecimento do Estado francês. Desta maneira, eram divulgadas ideias liberais que enfraqueciam seus adversários, em geral os monarquistas, e se criava um grande mercado para os produtores do país. Entretanto, antes ele era fiel à monarquia e à disciplina militar. Inicialmente se posicionou contra a Revolução Francesa, né? Aquilo que a gente já vem estudando. No entanto, logo mudou de lado, entrando para o clube jacobino, né? O último grupo que assumiu o poder da França, só que, por divergência do próprio partido, acabou se desfazendo e deixando o governo, que era um grupo político de maior evidência no final do ano de 1791. Já no ano de 1795, é nomeado comandante do exército francês, quando derrota os revoltosos partidários da monarquia. Já no ano de 1796, Napoleão parte para as campanhas vitoriosas na Itália e na Áustria, retomando a Paris, aplaudido pela multidão. Pessoal, como foi dito, esse Napoleão, ele foi um militar e começou a se destacar muito por essas conquistas aqui na questão de ir para as guerras e vencer, e com isso o seu nome ser falado entre a população francesa. E quanto mais era falado seu nome, mais ele se tornava conhecido e mais as pessoas viam nele esperança de um novo governo
melhor para a França naquele momento. Ele era aclamado pelo povo como herói nacional, e já no ano de 1799 ele promoveu em um golpe de Estado que foi conhecido como golpe do 18 Brumário. Nesta data ele derrubou o diretório, que a gente viu que era a forma de governo da França, lá na reta final da Revolução, dissolveu a Assembleia e assumiu o governo, implantou o regime de consulado e foi nomeado primeiro cônsul. Já no ano de 1800, ele aprovou em plebiscito uma constituição e em seguida assinou e promoveu um tratado com a Inglaterra. Um detalhe sobre o governo de Napoleão na França é que ele não foi muito diferente em algumas partes lá dos jacobinos, né? E o que fez com que os jacobinos recebessem uma série de críticas na forma de governar a França. Lá na página 83, vocês vão dar uma lida assim, que ele diz assim: Napoleão governou de forma autoritária. Ele eliminou os principais focos de oposição ao seu governo e instituiu a censura, fechando importantes jornais de Paris. Contudo, outras realizações que lhe garantiram grande popularidade. No plano externo, ele assinou o Tratado de Paz com os países europeus. Aqui foi citada a questão da Inglaterra, que era uma grande potência da época, estabelecendo provisoriamente a paz, e implantou uma série de reformas jurídicas, econômicas e administrativas. Por mais que ele fez um governo autoritário, ele criava algumas realizações que criavam divisões na concepção das pessoas sobre o seu governo. Muitos defendiam e outros criticavam, tinha certa divisão. Vamos ver aqui algumas realizações que ele fez. Tem a questão das finanças. Foi a implantação de uma política bem orientada de cobrança de imposto, recuperou a economia francesa, criou-se o Banco da França, responsável pela emissão de dinheiro e pelo financiamento de setores agrícola e industrial. E na segurança, o banditismo foi combatido e tribunais militares especiais foram instalados para julgar os casos de contra-revolução. E na administração pública, o governo dos departamentos franceses foi uniformizado e hierarquizado. Os prefeitos, cargo ocupado pelos chefes do executivo de cada departamento, eram escolhidos por Napoleão. E já na justiça, os juízes deixaram de ser eleitos para serem nomeados. Os processos na justiça foram padronizados em todo o território. Já na educação, a questão da educação pública foi reorganizada com a criação de escolas secundárias e de liceus. Esses liceus nada é do que colégio interno exclusivo para os jovens do sexo masculino, a fim de prepará-los para assumir os principais cargos da administração pública do exército na França. Os liceus focavam o estudo em línguas e ciência. Lembrando que nesse momento, como em vários momentos da história, né, as mulheres não eram muito vistas, não eram colocadas em destaque no cenário político nacional de cada país, na maioria dos países antigamente. Com Napoleão no governo, a gente observa que essas medidas centralizavam o governo da França e procurava conter as tensões sociais, gerando condições econômicas e políticas para o desenvolvimento da indústria e do capitalismo no país. Vocês viram que durante a Revolução Francesa, deixando de ser um governo, vamos dizer, monarca, passando por um modelo mais democrático, entre aspas, né, com muito de ressalvas, muito autoritário, mas que estava acontecendo mudanças, deixando daquele modelo monarquista. E com isso, ele vinha sempre se aprimorando. Havia muitas críticas, mas a mudança vinha acontecendo. Já na religião, ele buscou aproximar o Estado francês da Igreja Católica, ele aboliu as perseguições religiosas e reconheceu o catolicismo como a opção religiosa da maioria dos franceses. E os bispos, além de serem nomeados pelo Estado, eles também recebiam uma pensão mensal, né, uma espécie de salário. Teve uma mudança também sobre a questão de registro de casamento, nascimento e morte. Antes era a igreja que era responsável pela emissão,
E no governo de Napoleão, isso virou responsabilidade do Estado. Realizações do Código Civil Napoleônico, que é assim que ficou conhecido, ele incorporou importantes conquistas da Revolução. Por exemplo, a separação entre a Igreja e o Estado, o fim das obrigações feudais, o direito inviolável à propriedade e a igualdade dos homens perante a lei. A legislação do antigo regime, ela foi caracterizada pela fragmentação e foi substituída pela uniformidade da lei controlada pelo Estado. Só que tem um porém que foi bastante alvo de crítica, foi em relação às mulheres, que ela estabelecia a subordinação das mulheres à autoridade do pai ou do marido, considerando-as civilmente incapazes. Proibiu as greves e as organizações dos trabalhadores e estabeleceu a escravidão nas colônias francesas. A gente vinha acontecendo muitas mudanças, mas era alvo de bastante crítica esse governo de Napoleão. E essas realizações de Napoleão Bonaparte faziam com que ele crescesse cada vez mais como referência no governo francês. Já no ano de 1802, ele foi elevado à condição de cônsul vitalício. O que é isso? Esse vitalício se referia que ele estaria nesse cargo por toda a vida. E também foi apoiado por um plebiscito popular, ou seja, uma escolha popular, uma escolha das pessoas. Claro que algumas outras nações, como a França, a Inglaterra, entre outros países, potências da época, eles tinham certas críticas contra o governo francês, esse crescimento, e também a questão da compra e venda dos produtos. Já no ano de 1803, a Grã-Bretanha declarou guerra contra os franceses. Como foi dito agora há pouco, o Napoleão ele assinou um tratado de paz entre a Inglaterra e a França. Só que nesse caso, já nesse ano de 1803, a Grã-Bretanha ela avisou, né, ela disse naquele momento que a França, no caso o governo napoleônico, ele descumpriu determinadas medidas e declarou guerra contra a França. Como dito, esse governo não agradava a todo mundo. E já no ano de 1803 também, um grupo de generais descontentes com os rumos da França procurou se aliar aos herdeiros da coroa francesa, né, o antigo regime, para restaurar a monarquia. Só que esse plano foi descoberto e os principais suspeitos foram presos e executados. Pessoal, como a gente vem observando na Revolução Francesa, quando a punição desses líderes que de alguma forma conspiram contra o governo que está no pleito, a principal punição dele ou é guilhotinado ou executado. Vendo isso e divulgando publicamente que a França estava em perigo, o que Napoleão fez? Ele dizia, né, que a República Francesa estava ameaçada por essas outras potências e por isso precisava de maiores poderes para salvar a República Francesa. E essa estratégia que ele fez, ela foi aceita pelo Congresso. Já no ano de 1804, esse império foi proclamado na França e uma nova Constituição foi promulgada no país. No dia 2 de dezembro de 1804, na Catedral de Notre-Dame, em Paris, Napoleão Bonaparte coroou-se imperador da França. Pessoal, vocês puderam observar que ele era um líder militar, passou a cônsul e estava sempre ganhando apoio popular, até esse momento aqui de ser considerado imperador, ou seja, aquela pessoa que tinha o poder máximo na França nesse momento. No ano de 1805, a gente pode ver que a Grã-Bretanha ela conseguiu vencer as forças napoleônicas pelo mar. Mas em terra, essas forças napoleônicas se mostrou imbatível e venceu os seus rivais. O imperador francês aniquilou forças inimigas da Áustria e da Rússia, numa batalha conhecida como Batalha de Austerlitz. E com essas vitórias nessas batalhas, com essas grandes nações, Napoleão ele anexou territórios que antes pertenciam à Áustria e à Prússia. A gente pode ver também que o mapa francês, o território francês,
se expandia cada vez mais nesse governo napoleônico. Esse governo napoleônico também ele é cheio de controvérsias. Vamos aqui, alguns feitos por ele, bons e negativos. Na construção civil, ele ordenou a construção de estradas para diminuir o tempo de viagem entre regiões do império. Já na capital, ele efetuou inúmeras melhorias, como a pavimentação de ruas, a drenagem de pântanos, a construção de edifícios, pontes e mercados, e a criação de sistemas de iluminação pública a gás e de saneamento básico. Já em contrapartida a isso, pontos negativos, ele ampliou a censura sobre as artes e a imprensa, e autores foram perseguidos, jornais e teatros fechados. O imperador encomendava a impressão de boletins com suas próprias versões sobre as batalhas, e esses impressos eram lidos em escolas, igrejas e praças públicas, contribuindo para o aumento da sua popularidade. A gente vê, ele fazia bastante feitos, mas esse governo dele, por mais que tinha modernizações, ele sofreu problema, né? Ele tinha um governo autoritário e ele não mostrava isso para o público, né? A forma como ele fazia suas realizações. Ele censurava jornais, perseguia esses artistas, e a publicação da notícia do que o governo dele estava fazendo partia do próprio governo dele, ou seja, a versão dele. Claro que, como é a versão dele, é algo super positivo. Nessas disputas políticas, o governo napoleônico, a França, ela conquistou vários países importantes na Europa, só que o principal rival era a Grã-Bretanha, que ele ainda não tinha derrotado, que era também o seu maior rival, principalmente na economia. Os britânicos ele tinham uma moeda mais forte, o volume de comércio e a qualidade de suas manufaturas eram superiores às dos franceses. Claro que isso incomodava o imperador, que sabia que para derrotar a Grã-Bretanha seria necessário debilitar suas atividades comerciais, ou seja, enfraquecer a compra e venda dos produtos britânicos. Já no ano de 1806, no mês de novembro, Napoleão determinou o bloqueio comercial, né? Esse bloqueio comercial foi bastante conhecido e foi grande e importante nas realizações de Napoleão contra a Grã-Bretanha. A França, as nações aliadas e áreas sob domínio francês estavam proibidas de comercializar produtos e bens com os britânicos, ou seja, está proibido de comprar e vender produtos da Grã-Bretanha. Os países que descumprissem essa determinação sofriam intervenção militar, e esse bloqueio comercial ficou conhecido como bloqueio continental, que era uma medida que visava garantir mercados para os produtos franceses e enfraquecer economicamente o país rival, né? Esses países comandados pela França eram obrigados a comprar e vender produtos franceses e eram proibidos de comprar e vender produtos da Grã-Bretanha, e com isso enfraquecia a economia da Grã-Bretanha. E como o governo napoleônico era bastante forte e conquistava bastante outras regiões, outros países na Europa, o império se tornou extremamente grande, com milhões de súditos. Mas para manter essa integridade dessas império governado pelo governo de Napoleão, ele designou parentes para governá-las, ou seja, pessoas próximas a ele, para governar essas regiões. Só que essas pessoas próximas ligadas a Napoleão, eles tinham esse controle da população dessas regiões, dessas áreas conquistadas, que essas funções administrativas mais importantes, que eram confiadas a esses franceses, que eram políticos naturais de cada área conquistada, podiam participar dessa administração pública. Mas isso gerava uma série de críticas, que nem todos se submeteram ao governo de forma pacífica. Quando Napoleão obrigou o rei da Espanha a abdicar o trono em 1808, em favor de seu irmão, a população espanhola reagiu violentamente em defesa dos direitos de seu monarca. Daí então a gente observa que o governo napoleônico começou a entrar em crise e começou a enfraquecer. E ele também sofreu um grande
golpe, né? Um grande problema que era a Rússia. Que quando o governo russo rompeu com o bloqueio continental, o governo napoleônico ele reuniu mais de 600 homens e iniciou uma campanha de invasão à Rússia, né? A fim de trazer de volta essa área aos domínios do imperador. Aqui uma situação bem curiosa ocorreu que quando esses 600 homens franceses que estavam invadindo o território russo para pressionar a volta desse país para a área da França, eles enfrentaram bastante dificuldades no inverno, pois a temperatura lá na área russa atingiu 30 graus negativos e com muita dificuldade Napoleão conseguiu chegar a Moscou, acompanhado por menos de 100 mil homens, lembrando que saíram 600 mil e só chegou 100 mil. A cidade estava abandonada e o czar russo, esse czar russo como era conhecido o governo russo na época, que se encontrava em São Petersburgo, a capital, a iniciar qualquer tipo de negociação. E o que aconteceu? Poucos homens não poderiam forçar essa negociação do governo russo. Então, a tropa napoleônica foi humilhada, né, juntamente com seu imperador, e foi obrigada a marchar de volta a Paris. Lembro que é a primeira derrota de Napoleão. E essa derrota também abriu os olhos de várias outras nações que eram controladas pela França, como também mostrou aos seus inimigos que ele poderia ser vencido, e a população dos territórios ocupados começou a se rebelar. Já no ano de 1813, a Holanda tornou-se independente e a Confederação do Reino foi dissolvida. Uma dessa coligação encabeçada por Áustria, Prússia e Rússia invadiu a França e já em março de 1814 Napoleão aceitou abdicar em troca de soberania sobre a ilha de Elba e da promessa de uma pensão anual de 2 milhões de francos, que era a moeda francesa na época, que seria paga pelo governo francês. E com essa abdicação de Napoleão ao trono francês, Luís XVIII, que era irmão do Luís XVI, que foi decapitado lá na Revolução Francesa, ele assumiu o cargo no trono francês. No ano de 1114, ele assinou o Tratado de Paris, que restabelecia as fronteiras francesas de 1792. E esse novo governante, Luís XVIII, foi visto por muitos setores da sociedade como uma imposição da coligação estrangeira que havia vencido Napoleão. Muitos temiam que a restauração da dinastia dos Bourbon e da antiga aristocracia promovesse o retrocesso e a supressão das conquistas revolucionárias durante o governo de Napoleão. Essa conquista foi citada agora há pouco, na questão da política, segurança, na financeiro, no código, entre outras. Claro que com a abdicação de Napoleão, ele não ficou de fora da política, ele estava sempre bem informado de tudo que estava acontecendo e tramando uma nova estratégia para voltar ao trono, né, ao trono de imperador da França, que ele foi forçado a deixar em sua abdicação. Depois da derrota lá na Rússia e vários outros países crescendo e declarando guerra à França. Com Napoleão exilado, 10 meses depois, o rei Luís XVIII ele não conseguiu manter a França no nível que Napoleão tinha deixado, né? A questão de organização. E de certa forma, essa monarquia que tanto era temida lá na Revolução Francesa, ela tinha sido de certa forma restaurada. E a população estava extremamente descontente com esse modelo de governo instaurado na França após o exílio de Napoleão Bonaparte e o comando da França passando a ser por Luís XVIII. E também tinha a questão da pensão que foi prometida a Napoleão no seu exílio, que ela não estava sendo paga, e diversos outros fatores, inclusive o descontentamento da população dos franceses, trazia de volta aquele sentimento do retorno de Napoleão ao trono francês. Dentre outras questões, isso motivou ainda mais a volta do ex-imperador da França, que ao chegar ao país, após 10 meses,
ele foi aclamado por parte da população, né? Toda a galera lá. Então, nessa volta de Napoleão ao governo francês, na restauração do seu império, ele queria eliminar os seus opositores, né, de forma rápida. O que ele fez? Ele partiu com seu exército, que de certa forma não foi o suficiente para vencer as forças inimigas, que eram comandadas pelos britânicos. Depois de apenas 100 dias de governo, nessa restauração desse governo napoleônico, Napoleão foi definitivamente derrotado na batalha conhecida como Batalha de Waterloo, na Bélgica, no ano de 1815. E Luís XVIII reassumiu novamente, né, que tinha deixado para que Napoleão assumisse o cargo. E com a segunda derrota de Napoleão, o Luís XVIII voltou ao cargo de imperador na França. E Napoleão foi exilado na ilha de Santa Helena e morreu em 1821, aos 51 anos de idade. E esse foi o fim do Império Napoleônico.